tarde, galerinha! Como é que estão aí nessa quarentena de vocês? Eu tô aqui cuidando muito de todo mundo, cuidando muito de Camilinha, de Painho, de Bruna, da casa. Espero que vocês estejam aí fazendo um monte de coisa proveitosa e aproveitando muito a família. E também a hora do estudo, né? Antes de começar a aula sobre aminoácidos e proteínas, eu queria falar para vocês uma coisinha sobre o coronavírus. A Pro está estudando bastante e eu queria enfatizar isso. Cada dia eu vou começar falando um pouquinho de alguma pesquisa que eu fiz sobre ele, certo? E aí, aqui é a Camila que está aqui me ajudando no vídeo. E aí, gente, pelo que eu andei lendo sobre a origem da família... Pronto, Camila. Agora é a hora da seriedade. Da família coronavírus, provavelmente ela tenha surgido através do consumo de animais silvestres, né? Mais uma vez. O coronavírus, como vocês sabem, é uma família de vírus e eles surgiram lá, a primeira doença assim, que a gente tem acesso, né, foi a SARS em 2012, que eu até já abordei isso na aula de vírus com vocês, a síndrome respiratória aguda, né, e que foi através do consumo da civeta, que é um animal silvestre. Agora, o MERS também foi através disso e agora foi provavelmente no consumo de morcegos, de pangolins lá na China. Gente, vocês podem dizer, chineses comem animais silvestres, mas brasileiro também come. Né? É um alerta que eu estou falando aqui para vocês, porque muitos pais de vocês, meu próprio pai já consumiu, por exemplo, tatu, caças. Isso não é adequado. É através desse consumo de animais silvestres que chega vários vírus para a nossa sociedade. Pelo amor de Deus, passem isso para o tio, para o pai, alertem os jovens que gostam de beber com caça. Tatu não é para ser consumido, é um tiro no pé, certo? Então vamos lá começar. Vocês pediram para que a Pro começasse a falar sobre bioquímica, né? Para o Enem. E aí, gente, eu vou falar para vocês, basicamente hoje, sobre aminoácidos e proteínas. Quando a gente estuda bioquímica, né, que é a química da vida, que é a química da célula, o que é que se constitui a célula, vocês já viram lá no primeiro ano comigo que a célula ela é constituída tanto de substâncias orgânicas como substâncias inorgânicas. E as substâncias orgânicas são aquelas que têm como elemento principal o carbono. Quais são as substâncias orgânicas? Proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. E também a classe das vitaminas, com asterisco. E as substâncias inorgânicas, a gente vai falar em outro momento, que são água e sais minerais. Hoje eu reservei, para a gente não ficar também poluindo muito a nossa aula, eu reservei falar apenas sobre aminoácidos e proteínas. Essa aula, ela está baseada aqui no Leniger e é um livro de superior, porém eu vou abordar na linguagem mesmo de ensino médio, certo? Então, bora lá. Introdução. Proteínas, né? O que são proteínas? Nós somos formados basicamente de proteínas. A maior parte das substâncias orgânicas que está no nosso organismo compõe-se de proteínas. Mas também existe a maior porção, de fato, é substância inorgânica, que é a água, né? A maior parte do meu corpo é constituído de água. Mas como a gente vai começar a falar sobre substâncias orgânicas, estou enfatizando que dentre as substâncias orgânicas, a maior porção que tem no meu corpo é de proteínas. Tudo é proteína. Cabelo, proteína, queratina. A pele tem colágeno, tem melanina, colorina a pele. E por aí vai. Eu poderia citar aqui milhares de nomes de proteínas. Então, o que são proteínas? Proteínas são polímeros. O que é polímero? Polímero é uma substância que ela é grandona, formada por unidades que se repetem. Qual é a unidade que se repete na proteína? São os aminoácidos. E geralmente a gente chama de resíduos de aminoácidos. O que são resíduos de aminoácidos? São os aminoácidos quando eles se juntam
através de um tipo de ligação que a gente chama de ligação covalente, que é chamada de ligação peptídica. Especificamente, quando dois aminoácidos se juntam, a gente diz que ele está fazendo uma ligação peptídica. E aí, aqui está, ó, mostrando a vocês o aminoácido se ligando a outro aminoácido, saindo a molécula de água, e aí eu tenho aqui um dipeptídeo formado por dois aminoácidos. Essa reação, quando eu junto dois aminoácidos que perdem água, é uma reação de síntese por desidratação, porque está perdendo a molécula de água. E aqui mostrando mais algumas ligações peptídicas tentando ocorrer, ó, entre os aminoácidos, certo? E aí, todas essas milhares de proteínas que tem no nosso corpo, então tem que ter muitos aminoácidos também, né? Não, só existe 20 tipos de aminoácidos para formar as milhares de proteínas. Então, rapaz, 20 aminoácidos dá conta de formar milhares de proteínas? Sim. Sabe por quê? Porque cada proteína tem um número específico de aminoácidos. Por exemplo, a hemoglobina tem 574. A insulina, que não é nenhuma proteína, é um polipeptídeo, ela tem 57 aminoácidos. Enfim, vai variar, números aqui hipotéticos, né? E a composição de quais aminoácidos estão constituindo aquela proteína vai variar, e também a sequência de aminoácidos que constitui aquela proteína também vai variar. E agora a gente vai conhecer, já que a gente está falando de proteína, o tijolinho da proteína, que é o aminoácido. Então, aqui está a composição de um aminoácido. Ele tem um carbono quiral. Vocês estão no terceiro ano e provavelmente ainda não viram o que era um carbono quiral, um carbono assimétrico. Porém, eu acho que vocês já devem ter visto o básico de química orgânica e sabem que o carbono, ele faz 4 ligações químicas, 4 ligações covalentes. Devido a isso, quando um carbono ele se liga a 4 ligantes diferentes, por exemplo, vamos supor que uma ligação seja com hidrogênio, outra com a carboxila, outra com a amina, outra com o metil, sendo que os 4 ligantes são diferentes, a gente chama ele de carbono quiral ou carbono assimétrico, certo? Ele tem 4 ligantes distintos, por isso a gente chama de carbono quiral. E quais são os 4 ligantes distintos? O grupamento amina, que eu vou mostrar para vocês na figurinha na estante, o grupo carboxila, o hidrogênio, todo mundo conhece, e o grupo R, o radical. Vale ressaltar que é esse grupo R que vai diferenciar cada um desses 20 aminoácidos. Então, existem 20 tipos de grupo R diferente. Aqui, então quer dizer que o resto aqui é tudo igual nesses 20 aminoácidos? Sim. Todos os aminoácidos têm o hidrogênio, tem o grupo carboxila, o grupo amina e tem o carbono quiral. Agora, o que vai diferenciar um aminoácido do outro vai ser o grupo R. E aqui está uma estrutura de um aminoácido. Olha só, aqui, ó. Aqui é o grupamento amina, NH2. Aqui é o carbono quiral. Por que quiral? Porque ele é assimétrico. Ó. Se eu partir essa molécula ao meio, o que eu tenho aqui não é igual ao que eu tenho aqui. Se eu partir essa molécula assim, o que eu tenho aqui não é igual ao que eu tenho aqui. Então ele é assimétrico. Quer passar, mãe? Quer sair? Então saia. Aí olha só, aqui eu tenho o grupamento amina ligado ao carbono assimétrico, o carbono quiral, o hidrogênio, o grupo carboxila e o grupo R, que varia, por isso que está com a letra R, ele varia de um aminoácido para o outro. Olha só outro esqueminha aqui, ó. Aqui é um aminoácido, aqui é um resíduo de um aminoácido, porque se vocês estiverem vendo, ó, ele está com H3+, ele está carregado. Porque, gente, pense, todos os aminoácidos nos seres vivos, né, eles vão estar dissolvidos em líquido que tem o pH. Então, provavelmente, ele vai ter captado um H+, do pH do meio,
pode ter perdido um H lá da carboxila para doar para o meio. Então, geralmente ele está assim, ó, ionizado, na sua forma ionizada. Aqui não é interessante para vocês, que é só para o Enem, né? Então vou pular, porque aqui já é mais aprofundado, é o que eu trabalho geralmente na zootecnia e na licenciatura em Química. Mas vamos lá, olha só. Os aminoácidos, então, ele tem um arranjo tetraédrico dos orbitais de ligação em volta do carbono alfa ou carbono quiral. Os 4 grupos ligantes ocupam 2 arranjos espaciais únicos. Gente, aqui está, ó, carbono alfa ou carbono quiral, a carboxila, a amina, o hidrogênio e o grupo R, que eu disse a vocês que é ele que vai variar de um aminoácido para o outro. Gente, como o aminoácido ele tem esse carbono quiral, ele apresenta isomeria ótica, que se vocês não viram ainda no terceiro ano, vocês irão ver, certo? Devido a ele ter isomeria ótica, espacialmente eu tenho 2 moléculas daquela ali. Então eu tenho aminoácidos, sempre tem 2 formas de cada aminoácido, são 2 estereoisômeros. Se vocês já viram a química orgânica, a isomeria ótica, vocês devem saber que existem moléculas que desviam a luz para a direita e existem moléculas que desviam a luz para a esquerda, que é o levógero, à esquerda, e o destrógero, que desvia a luz para a direita. Isso é química orgânica, é isomeria ótica, certo? Então, espacialmente, eu tenho... Vamos supor, vamos lá para o exemplo da glicina. A glicina é um aminoácido. Eu tenho a glicina levógera e a glicina destrógera. Por quê? Por causa desse carbono quiral. Espacialmente, eu tenho 2 tipos de glicina. Elas não são sobreponíveis, mas no espelho elas são iguais. Igual a minha mão aqui, ó. Minha mão, ela é igual no espelho, né? Se eu botar aqui, ó, uma em frente para a outra, ela é igual. Mas se eu for sobrepor ela, ó, aqui, eu posso sobrepor igualzinho? Não. Ó, olha só. O polegar está desse lado, o outro polegar está desse. Então, elas não são sobreponíveis, apesar de elas serem especulares, ou seja, iguais no espelho. Então, aqui, mais ou menos isso, ó. Aqui eu tenho um exemplo da alanina. Eu tenho tanto a L-alanina como a D-alanina. Então, eu tenho 2 tipos de aminoácidos sempre, devido ao carbono quiral. Então, eu tenho L-alanina e D-alanina. Se eu pegar ela aqui, ó, vamos supor que eu esteja pegando e colocando aqui em cima. Quando eu for sobrepor ela, olha só, vai dar certo? Eu vou colocar isso aqui bem aqui. Vai ser igual? Vai encaixar? Não. E eu vou colocar isso aqui, vai encaixar? Não. Então, elas não são sobreponíveis, apesar de serem especulares. Ok? Então, olha só, são especulares, mas não são sobreponíveis. Lembra do meu exemplo da mão. Isso aqui também eu estou pulando devido a isso aí, né? Que não é o que vocês precisam saber lá para o Enem, é mais aprofundado ali. Gente, olha só. Então eu tenho sempre estereoisômeros lá nos aminoácidos, devido ao carbono quiral. Eles têm o centro quiral. Devido a ter o centro quiral, eles são opticamente ativos. Devido a ser opticamente ativos, gira o plano de luz polarizada ou para a esquerda ou para a direita. E os aminoácidos, eles sempre vão compor as proteínas só na forma levógera. Todas as nossas proteínas, todas as proteínas dos seres vivos, eles são constituídos por aminoácidos do tipo levógero. Nós não temos D aminoácidos, nós temos L aminoácidos. Por quê? Eu tenho que ter sempre aminoácido do tipo L. E se eu tiver aminoácido do tipo D, não vai poder compor minhas proteínas, porque as reações, elas são estereoespecíficas. Lembra de enzima, ó? A enzima precisa se encaixar perfeitamente para poder ter a reação. Vocês viram que os aminoácidos, quando eles são opticamente ativos, tem 2 formas, eles são especulares, mas não são sobreponíveis.
níveis. Então a enzima também não vai conseguir se encaixar no tipo D, vai conseguir se encaixar no tipo L, ok? Aqui eu vou passar um pouquinho. Então, ó, células sintetizam especificamente os isômeros do tipo L, levógeno de aminoácido. Eu tenho sempre, ó, nas minhas proteínas eu tenho L-alanina. Eu nunca vou ter o D-alanina. Aqui, e os aminoácidos do tipo D? Serve para quê? É produzido sinteticamente para fazer antibióticos, às vezes pode ser encontrado formando peptídeos e não proteínas de parede celular de bactérias, mas não passa disso aí, ok? Gente, olha só, aqui está um exemplo para vocês notarem que o grupo R, ó, ele vai ser diferente em cada aminoácido. Aqui é o grupo R da serina, olha só, COH-HH. Ele é um álcool aqui, né? Se vocês já estudaram orgânica, hidroxila ligada ao carbono, ele é um álcool e ele é o grupo R da serina. Devido à presença do oxigênio, que tem diferente eletronegatividade com hidrogênio e com carbono, ele torna esse grupo R, esse aminoácido polar. Aqui eu tenho o ácido aspartico, que é outro aminoácido, e aí eu tenho um aminoácido polar carregado por causa dessa carguinha aqui, ó, negativa. E aqui eu tenho, ó, um grupo R só de hidrocarboneto, que é a leucina, e ele é apolar ou hidrofóbico. Eu acho que você já deve ter estudado o que é apolar. Apolar é quando não tem polaridade, certo? E a água, ela é sempre polar. Toda substância polar se dissolve em substância polar. Toda substância apolar se dissolve em substância apolar. Então, quando eu digo que ele é apolar e é hidrofóbico, o que é fobia? Fobia é medo. Então, leucina tem medo de água. Por quê? Porque não interage bem com a água, porque a água é polar e a leucina é apolar. E esse daqui, Kisla, vai interagir bem com a água? Vai, porque os dois são polares, ok? Aqui está mostrando o grupo R. Então, a classificação dos aminoácidos é por polaridade ou por interação com a água em pH biológico. E aí varia o quê? De apolar, existem aminoácidos que são apolares e hidrofóbicos, ou seja, ele não interage bem com a água, né? E também existe aqueles aminoácidos que são polares, interagem bem com a água, e hidrofílicos, que quer dizer que tem uma boa afinidade, uma boa solubilidade em água. Então aqui está mostrando, ó, o único aminoácido que não apresenta isomeria ótica é esse aqui, ó, a glicina. Se você vê o carbono tetravalente aqui, ele tem 4 ligantes, mas esses ligantes não são distintos, não são diferentes, porque existe o hidrogênio aqui igual, ó, tá vendo? É o único, dos 19, a glicina é o único que não tem isomeria, não apresenta isomeria ótica. Aqui eu tenho, ó, o outro aminoácido, a alanina. Você vê que o grupo R, ó, ele é distinto de um aminoácido para outro. Aqui eu tenho a fenilalanina, tirosina, triptofano, lisina, arginina, histidina, aspartato, glutamato, serina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina. Esses são os aminoácidos mais importantes. Gente, titulação não vai cobrar no vestibular, então eu não vou abordar isso com vocês, que é bem mais pesado do que vocês precisam, ok? Bora lá, passar aqui um pouquinho. Então, oi, Camila. Neste instante, a mamãe resolve isso. Aminoácidos são monômeros das proteínas. Então, os aminoácidos, eles são os tijolinhos das proteínas. Então, eles são os monômeros das proteínas. Certo? Ó, olha só, aminoácido também é anfótero. O que é ser anfótero? Tu vai quebrar isso aí.